Fala galera do canal, vamos com mais um vídeo hoje falando sobre um assunto, um tema muito legal. Mas antes de começar, quero dizer que sou muito feliz aqui pela tua presença, tá? Se você gostar do vídeo, assiste até o final. Se você gostar do vídeo, compartilha com seus amigos, tá? Deixa o likezinho, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ative o sininho aí para você estar recebendo quando eu postar novos vídeos. Tá? Eu posto os vídeos aqui bem rapidinho, vídeo de 5, 6 minutinhos no máximo, tá? São vídeos bem rapidinhos e assim, trazendo temas que normalmente são temas bem conhecidos, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema super conhecido, acredito que todo mundo que está me assistindo aí já tem ouvido falar, da parábola do filho pródigo, né? É uma história que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Tá? Eu não vou ler aqui porque é um texto grande, mas todo mundo já conhece. Essa parábola fala de um pai que tinha 2 filhos. Um desses filhos pede a herança do pai e se afasta para curtir a vida, vai gastar, vai esbanjar o dinheiro, a herança que ele conseguiu do pai, né, que ele ganhou do pai. E quando ele gasta tudo, ele se arrepende, ele percebe que na casa do pai dele, os trabalhadores tinham que comer e ele, passando necessidade, decide voltar para a presença do pai. O segundo filho é o filho que ficou, né, aqui na presença do pai. E mesmo ele do lado do pai, ele não era satisfeito e ele não usufruía, né? Ele não vivia a plenitude da presença do pai, certo? E ele murmurava com o pai quando o pai for receber o filho. Então, assim, o que eu quero, né, focar hoje nesses... Né, eu sempre ouvi muita pregação, ou falando de um filho, ou falando do outro filho, né? E são 2 pregações que sempre falam assim, o contexto muito legal, né? Só que hoje, há uma semana atrás, eu ouvi um amigo meu, né, Aldair, se ele estiver ouvindo esse vídeo aí, Aldair, foi inspirado naquilo que você me falou, hein? Ele falou uma coisa muito interessante sobre o filho que ficou, porque muito olha o lado do filho que ficou, né, como aquele filho que reclamava do pai, né, que falava que sempre esteve do lado do pai e o pai nunca festejou com ele, né? Aquela coisa que você já conhece. Só que uma coisa que me chamou a atenção, né? Que ele não saiu da presença do pai. Mesmo reclamando, mesmo insatisfeito, mesmo questionando, ele não se afastou da presença do pai. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que você focasse hoje. Mesmo às vezes, né, nós insatisfeitos com alguma coisa, com dúvidas, né, mesmo às vezes reclamando, não se afaste da presença de Deus, não se afaste da presença do Pai, tá? Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto. E agora eu queria assim, fazer um paralelo aqui sobre esses 2 filhos. O primeiro que saiu, ele recebe a herança do pai e se afasta da presença. Isso me remete hoje a muitos de nós cristãos, né, que vai na igreja, recebe uma bênção de Deus, recebe uma cura, uma porta de emprego, recebe alguma coisa que Deus, assim, né, que você foi lá, buscou, né, a conversão de alguém, enfim, qualquer coisa. Você recebeu o teu milagre, recebeu a tua bênção, e o que acontece? Você sai. Aí você sai da presença de Deus, sai da presença do Pai, depois de ter recebido a tua bênção. E sabe qual é o problema? A pessoa que saiu, que se afastou, como esse filho pródigo aqui, ele teve que passar uma necessidade muito grande, né? Dizendo um português claro aqui, ele teve que comer o pão que o diabo amassou para ele reconhecer que na casa do Pai ele tinha a fartura, ele tinha as coisas boas, ele tinha a proteção do pai, ele tinha o sustento do pai. Infelizmente, ele teve que passar por grande necessidade para poder reconhecer isso e voltar para a casa do pai. E o segundo filho, o filho que ficou, ele
mesmo na presença do Pai, mesmo ele na casa do Pai, ele não vivia a plenitude, ele não conseguia viver a plenitude da presença de Deus. Isso é algo muito... infelizmente nós vemos isso hoje dentro da igreja. Pessoas às vezes que estão dentro da igreja, mas não conseguem viver a plenitude da graça, a plenitude da presença, a plenitude do conhecimento de Deus, da intimidade com o Espírito Santo. E isso é que eu quero trazer, já passou dos 5 minutinhos, só para finalizar então, né, fazendo um resumo aqui. Qual filho, assim, a gente tem se encaixado? Será que nós temos se afastado da presença de Deus e, infelizmente, nós vamos ter que passar por uma dificuldade muito grande para reconhecer a presença do Pai na casa do Pai? Você que está afastado da igreja, você às vezes que está afastado por algum motivo, se decepcionou com alguma coisa, infelizmente, às vezes a gente só volta, a gente só tem forças para voltar para a igreja, né, para a presença de Deus, infelizmente, quando vier uma dificuldade muito grande. E você que está na igreja hoje, está na casa do Pai, será que você está vivendo a plenitude da graça, a plenitude de Deus, a plenitude da presença do Espírito Santo? Pensa nisso, pensa nisso. Começa a observar hoje se você está se desviando da presença depois de receber alguma bênção, e se você não está, de repente, dentro da igreja, mas não vivendo a plenitude de Deus. Certo, galerinha? Ó, fique com Deus, um grande abraço. Se você gostou dessa palavra, curte aí, compartilha aí no seu grupo de célula, seu grupo familiar, grupo de amigo, manda para aquele amigo zoeira que você tem, tá certo? E fiquem com Deus e até a próxima.